Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Semana da Mediação Física Emocional. O que é isso? Um método que saiu aqui do meu coração, do coração da Casa Vida, que ajuda como ferramenta você que é profissional ou você que está querendo se tratar, se autoconhecer. É uma ferramenta de autoconhecimento e também que você pode utilizá-la para ajustar ou agrupar ou complementar aquilo que você já faz. Nós acabamos de formar a nossa primeira turma do Brasil de mediação física emocional. Tivemos na nossa turma 2 médicas, psicólogas, professoras, mãe que tem crianças com deficiência. Foi um prazerzão de ter essa turma super especial. E aqui a gente está num papel, né, de divulgar, de mostrar para você que isso existe, mas, paralelamente, a gente quer falar, quer entregar mais para você, quer dar para você mais informações, com pessoas maravilhosas que foram convidadas por mim, pela Casa Vida, e aceitaram esse desafio e essa, eu acho que caridade, né, de passar informação. Acho que não tem dinheiro que pague o conhecimento. O conhecimento ninguém te rouba, ninguém te pega, ninguém tira de você. Então, fica até o final dessa live, porque vai ser incrível. Com 2 pessoas muito especiais, e o assunto hoje é polêmico, o assunto hoje é importante. Aliás, todos os assuntos dessa semana da mediação física emocional são muito relevantes e vai fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza. Então, aproveita que oportunidade que você está aqui e compartilha porque vai fazer bem para muitas pessoas, principalmente para os educadores. Hoje o assunto vai mexer com as mães, com tanto as mães que têm seus filhos com deficiências, que são especiais ou não, os professores que também lidam com essas crianças ou não. Fica aqui com a gente que vai ter coisa boa. Muito obrigada pela participação de vocês duas. Quero apresentar aqui a mãe do João, que tem um significado assim na minha vida, na vida da Casa Vida. Muito, 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 que eu vou contar um pouquinho para vocês. E também a nossa querida, amada Natália, que traduz aí em Libras, que inclui tanta gente que não tem essa oportunidade de ter o conhecimento bacana, de receber informações legais, porque não tem a tradução. Então, muito obrigada vocês duas estarem aqui. Queria que vocês se apresentassem, por favor, para as pessoas, e a gente vai começar o nosso bate-papo, nossa conversa gostosa. Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui de novo com o Gi, com a Natália. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação e as pessoas com necessidades especiais dentro dessa educação. Eu sou professora, sou orientadora pedagógica, fui diretora há alguns anos na rede municipal de Teresópolis, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como se dá na prática esse dia a dia dessas pessoas com necessidades especiais, com deficiência, dentro do sistema público de educação. É aquilo que a gente sonha alcançar e aquilo que a gente tem visto e tem feito dentro daquilo que nos é possível. Então, convite aí a todos. É só uma opinião, né? A gente não está aqui fazendo um estudo de caso, aprofundando, mas tentando pensar, lançar um pouquinho de luz sobre esse tema e pensar a partir de alguns pontos de vista diferenciados nessa noite, nessa conversa aqui. Boa noite a todos, meu nome é Natália, eu sou professora de Libras em 2 universidades, né, em Teresópolis e também em Petrópolis. Apaixonada pela inclusão, apaixonada pela Casa Vida, encantada com todo o processo que a gente tem feito nessa semana, com as coisas que acontecem dentro da Casa Vida. E hoje a gente tem um tema para a nossa discussão muito interessante e muito importante, onde a gente precisa parar, pensar, refletir um pouquinho sobre o que de fato é essa inclusão, como que ela vai acontecer e todas as coisas boas que essa inclusão traz para a nossa vida. Eu acredito que todas as pessoas podem aprender, eu trago isso para a minha vida e acredito muito que a inclusão pode acontecer de verdade, junto com a educação e junto com as pessoas que de verdade querem, né, que essa inclusão aconteça. Então, boa noite, eu espero que todos gostem
da nossa conversa. A Eveline, que está aqui, a mãe da Natália também, se formou na primeira turma, graças a Deus, junto com outra mãe também especial, que é a Elaine, que é mãe do Tiago. As duas se beneficiaram não só de forma pessoal, mas também profissionalmente, e eu sou muito feliz, muito grata a Deus por isso. E a gente vai poder também falar a importância da mediação dentro desse contexto, como que essa peça pode encaixar como se fosse uma... Eu coloco o formato de uma água, onde ela pode se encaixar em qualquer circunstância que você precise, em vários ambientes, em vários assuntos, porque é uma forma de olhar para o outro de coração para coração, uma alma olhando para outra alma. Vamos começar falando de um dos incentivadores da Casa Vida, porque a Casa Vida nasceu de um jeito muito despretensioso, lá na Cascata do Imbuí, aqui em Teresópolis, do coração do meu marido. Falou assim: Gisele, você vai fazer lá em casa o que você faz lá no Le Canton, que é a jarrara, a hidroterapia, que é a fisioterapia, e vai ser aqui na nossa piscina, vai ser tudo bem. E se não der tudo bem, tá tranquilo também, que a gente valoriza a nossa casa e segue. Piscina de ozônio, aquecida, tá bom? Tá bom. E um dos meus primeiros pacientes foi o João, e ele é filho da Eveline, um dos 4 filhos da Eveline, e ela vai falar aqui um pouquinho dessa joia para vocês e como que foi o convívio, né, com ele, esse período que ele teve aqui emprestado para a gente por Deus, e hoje ele está nos braços do Pai. Ele deixou muito amor, ele deixou muita sabedoria, ele deixou muita voz de Deus para todos nós, para todas as pessoas que passaram pelo João. E para você também que vai conhecer ele aqui agora, ouvindo de mim, da mãe dele. Falar de João é um privilégio, é uma alegria tremenda. E cada vez que falo dele, transborda. E tantas coisas boas a gente relembra. O João, foi uma gravidez que não planejava essa gravidez. E quando eu descobri, comecei a fazer o pré-natal, já era o 3º filho, tinha o Pedro, tinha a Júlia, e aí veio essa gravidez, assim, inesperada, e na morfológica descobrimos que ele tinha uma má formação, mas que até então achavam que era uma hidrocefalia, e que seria preciso colocar uma válvula e tudo se resolveria assim. Eu passei o restante da gravidez buscando tudo o que poderia ser feito naquele momento para que esse bebê tivesse o maior conforto possível. Nós tratávamos em Laranjeiras e de lá um médico excelente nos indicou um tratamento que tinha em São Paulo e era uma cirurgia intrauterina. Iam retirar o João e colocar a válvula e devolver o João para o útero. E nós fomos para São Paulo na tentativa de fazer essa cirurgia, e quando chegou lá, infelizmente, os médicos acharam que seria mais custo que benefício. Isso ali me chocou muito, porque eles imaginavam que a lesão estava tão grande, já tinha tanto líquido naquele cérebro, que uma válvula ali não poderia ajudar muito pela expectativa de vida que ele teria. E aí voltamos para Teresópolis, frustrados, né? E eu lembro que na época ainda comparei assim essa nossa ida a São Paulo com uma passagem que tem na Bíblia que fala de uma pequena botija de azeite que havia dentro da casa da viúva, e ela falava que ela não tinha mais nada, senão uma pequena botija de azeite com um restinho de azeite lá no fundo. E quando o profeta chegou, ele falou assim: não, mas isso aí é o suficiente. Pega isso, e dali multiplicou. E quando eu lembro dessa história de São Paulo, me remete a isso. João era uma pequena botija de azeite. Eles olhavam ali e não viam muito. Mas quem conviveu com ele ao longo desses quase 16 anos, viu o quanto fluiu dali, daquela botijinha tão pequenininha. E aí ele veio, nasceu aqui em Teresópolis,
E quando ele nasceu, ele chorou e ele não precisou de válvula e a princípio os médicos acharam que tinha sido tudo um grande engano. Mas como havia esses exames de locais de renome, né, de confiança, resolveram investigar melhor. E aí, quando foram dar uma olhadinha melhor, mais minuciosa ali no cérebro de João, um dos médicos chamou meu marido e falou assim: olha, o que seu filho tem de cérebro tem a espessura de uma folha de papel ofício. Então, a gente não pode te dizer por quanto tempo ele vai sobreviver, não sei nem te dizer como ele está vivo até agora, por essas horas. E João estava lá comigo, ele mamava no peito, ele chorava, e ele ficou o tempo todo ali comigo na maternidade, sem nenhuma intervenção. Até que saímos dali, e a médica, para me dar alta, ela ainda me falou: olha, você sabe que seu filho não tem expectativa de vida. Ele pode sofrer uma morte súbita a qualquer momento. Você sabe disso? E naquele momento falei para ela: já me falaram. Só que eu tenho outros filhos que eu também não sei qual é a expectativa de vida deles, quantos anos de vida eles têm. E aí eu quero que o João tenha o tempo que ele tiver, que ele esteja em convívio com esses irmãos. Ele tem os irmãos, tem os tios, tem pai, ele tem uma família. E o tempo que ele tiver, eu quero que ele viva com a família dele. E a médica nos deu alta. E assim, a vida de João foi assim. E o interessante, e ouvindo o Marcos Tetrinha, a mãe dele, falando, é exatamente isso. A gente se conteve a viver um dia de cada vez. E era tudo que a gente tinha. E, na verdade, é tudo que a gente acha que tem, porque nem o dia a gente tem garantido, né? Então, assim, e o João veio para trazer todo esse olhar do pequeno para o grande, do essencial para aquilo que a gente achava tão importante, mas que não é. E o João veio nos ensinando isso. E foi quando, numa pesquisa na internet sobre ozônio, porque eu já ouvia falar muito do ozônio, e pesquisando, encontrei a Casa Vida no Facebook. Comecei a conversar com Gisele ali, trocando mensagens, e ela falando: olha, vem conhecer, né? E ela meio assim, sem saber exatamente quem era esse que estava indo lá conhecer, mas vem, né? Gisele sempre receptiva ali, e abriu a Casa Vida para o João, e João passou ali momentos maravilhosos, né? João teve a sorte de ter a Casa Vida na história dele. Graças a Deus por isso, por ele experimentar esse tempo. E João é de um tempo onde as clínicas para tratamento aqui na cidade eram muito raras. Não havia essa disponibilidade. Poderíamos fazer uma fisioterapia lá na faculdade de físio, né, na Unifeso. Era o lugar mais especializado que havia, mais perto. Ou as outras clínicas. E numa clínica foi interessante que havia uma fisioterapeuta que pegou o João bem pequenininho e ela era toda amorosa com ele e muito cuidadosa. E o João logo se identificou com ela e eu também, né? Então acho que isso ali foi efeito cascata. E logo depois João teve uma internação de 40 dias. Quando voltamos dessa internação e procuramos a fisioterapeuta, ela havia saído da clínica, ela deixou a clínica para investir na estética, porque na época era o que estava movimentando, e ela precisava fazer dinheiro, e eu entendo perfeitamente. Então, esses baques, né, e essas paradas aí, trouxeram para ele muitas consequências, muitas sequelas desse dia a dia, assim. E aí, quando ele encontrou a Casa Vida, não foi um tratamento, né? Era uma recreação ali que a gente tinha, tratando, porque em nenhum outro lugar ele conseguia alongar com tanta facilidade ou sem chorar, como ali na água. Então, alongava, saía dali todo relaxado, chegava em casa e dormia, o sono, assim, né, reparador. Então, a Casa Vida foi um presente mesmo na história do João, e que bom, né? Que bom que tivemos essa oportunidade.
E aí a história do João continua. João tem muitas histórias para contar, até chegar na escola, até abandonar a escola, porque ele fugiu da escola e tudo mais. Muito bom. E você me ensinou sobre o ozônio. Eu tinha uma piscina de nós temos até hoje uma piscina de ozônio. Hoje a Casa Vida veio para Griões, que é um bairro mais próximo do centro aqui de Teresópolis, também de ozônio. E essa pessoa aqui ficou me dando aula de ozônio. Gisele, você tem noção que a sua piscina é de ozônio? Eu tenho, mas tá tudo bem, porque eu só botei por causa de mim, etc. Gisele, tem mais crianças precisando dessa piscina. Gisele, eu vou indicar você. Tem tanta criança, os amiguinhos do João, as minhas amigas, e conforme foi acontecendo as indicações, ela indicou para esse indicou para o dois, esses dois indicaram para mais 5, e hoje a Casa Vida é essa casa que transmite, que incentiva a vida, não só através da água, literalmente, que é a piscina, aquecida e coberta, mas também através das terapias, que estimula você se olhar de dentro para fora. Não só se tratar de forma física, de forma fisiológica, mas entender que o físico vem depois das emoções. Se eu não estou legal aqui dentro e fico oprimindo, fico escondendo e me calando, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai pipocar, isso vai transbordar através do seu físico, né? Então, isso tudo, qualquer pessoa que passa pela Casa Vida acaba sabendo. Dentro d'água ou fora d'água. Isso é uma fatalidade. Uma das coisas também que a gente falava, batia na tecla, que era o cuidado com a mãe, né, Eveline? E a Eveline é um exemplo de mãe que tinha que cuidar de 4 filhos, sendo que um tetraplégico. O João não falava com a boca, mas ele falava com os olhos, pregava com os olhos, ele era o nosso profeta. A Eveline tinha que ter esse tempo para ela, tinha que conseguir falar dela, olhar para as sombras dela, para que isso não pudesse transbordar para os filhos. A gente não está falando aqui que se o filho não está bem, a culpa é da mãe ou do pai. Não, não é culpa, mas é uma responsabilidade que pode sim ser para melhor, pode sim ser para alívio, porque eles sentem a gente. Se a gente estiver sorrindo com o coração triste, eles também sentem. Eles também ficam tristes, eles querem proteger, eles querem ajudar. E a Eveline pode falar um pouquinho sobre essa coisa do cuidar do cuidador e cuidar de você ter a coragem de olhar para as suas sombras, como você teve, né, várias vezes dentro da piscina, que eu te convidava para entrar. Como que a mediação físico-emocional também pode ter ajudado você. E em seguida dessa sua resposta, a gente passa para o tema polêmico aí que está acontecendo no nosso Brasil. Então, o João foi para a clínica, na proposta de fazer fisioterapia, naquela água maravilhosa, aquecida com ozônio. E aí, uma das primeiras coisas que conversamos lá, que Gisele me falava, era assim, mas quem cuida do cuidador? Eu penso muito nisso, porque quem cuida? Você cuida dele, você tem que gerenciar medicação, consulta, terapia, alimentação, mas quem cuida de você? Quem cuida do cuidador? E até então não tinha ouvido isso. Ninguém tinha tido esse olhar, né? Realmente quem cuida. E, na verdade, a gente procurava esse cuidado mútuo, uma mãe estendendo a mão para outra, tentando ajudar naquilo que era possível. Era o que fazíamos na época. Muito, um ensaio, né? Era um ensaio. E aí, quando Gisele levantou essa bola e teve esse olhar, e a ficha vai caindo. Realmente, se o cuidador não está de pé, quem que vai continuar? Como vai continuar com qualidade? E agora, recentemente, talvez 15 dias, 20 dias, foi noticiado de uma mãe de 2 autistas, que ela se matou. Ela não aguentou mais. Desse nível de estresse, desse nível de peso, é esse nível de responsabilidade, é esse nível de solidão que a gente fala quando a gente fala da mãe,
da pessoa com necessidades especiais. É uma vida solitária. Porque quando a gente fala em inclusão, e estou eu aqui atropelando os assuntos, mas quando a gente fala de inclusão, e fala de inclusão só para a escola, a gente está sendo hipócrita. A gente está sendo hipócrita porque a sociedade precisa ser uma sociedade inclusiva. A nossa cidade precisa ser inclusiva. Porque quantas vezes eu saía com o João na cadeira dele, levando ele na cadeira de rodas dele para as terapias, e eu não conseguia passar numa calçada. E quando ia atravessar uma rua e atravessava na faixa, quando chegava do outro lado da faixa, tinha uma poça d'água e você passa com a cadeira dentro da poça. Ou você precisa subir numa calçada e não tem acesso, porque é um degrau alto. Então, que cidade inclusiva é essa? Como cobrar inclusão só da escola? E aí, assim, essa nossa luta é uma luta que vem da nossa vivência, porque dói na nossa carne. E quando você começa a andar nesse novo caminho, esse mundo novo que se abre, né? Porque muitas pessoas não têm essa sensibilidade, passam pelo mesmo caminho que a gente passa e não conseguem ver aquilo que a gente enxerga. Não consegue ver a pedra que está ali no meio do caminho, não consegue. Mas quando a gente entra nesse mundo e nosso sentido é apurado, e foi João que me deu isso, né? Normalmente o filho herda da mãe, mas eu herdei isso dele, ele me deu isso, a gente começa a se indignar, porque é muito fácil as pessoas virem agora e prometer, e falar, mas e o dia a dia? Se ele não faz enquanto cidadão, por que ele promete enquanto político? Porque cabe a cada um de nós essas melhorias nesse mundo aí. E coisas básicas, coisas simples. Há pessoas que não conseguem sair de casa, moram em vielas que não tem como sair dali com uma cadeira de rodas, ou sair dali com um andador, ou sair dali com uma muleta ou uma bengala. Então, enquanto cidadão, a gente precisa estar se mexendo nisso, precisa se organizar e olhar para essas pessoas como pessoas de direitos. E quando a gente fala em direito, não cabe espaço para o favor. E esse tem que ser o nosso lema. Né? Esse tem que ser o nosso lema. E o João me abriu os olhos para isso. É muito fácil a gente ficar negociando favores, muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, custa muito caro. Né? Ao mesmo tempo, é caro demais. Então, a gente precisa de direitos, sim, mas direitos que abram os horizontes e nos façam pensar além. Né? O João ficou durante 3 anos na escola. Ele entrou na escola com 9 anos, porque eu tinha uma resistência grande para levá-lo para a escola, e eu achava que ele já tinha as terapias e já em casa era muito estimulado, mas chegou um momento que eu pensei, puxa, né, aí as outras crianças, ele tem direito a esse espaço também é dele. E aí ele foi para a escola e ali é nítido como é individual essa conexão com o diferente. É individual. Não é porque a pessoa está ali. E criança, é muito interessante a gente perceber isso em criança. Entre crianças com necessidades especiais diferentes, elas escolhem seus pares. E vai me dizer que ela não tem direito? Tem. Todo o direito de escolher seus pares, por afinidade, porque elas se respeitam enquanto pessoas, não tem essa de coitadinho. E quando o João foi para a escola com essa turminha pequenininha, ele tinha 9, mas a turminha tinha 6, 7 anos. E foi muito nítido. Algumas crianças abraçaram logo de cara e tiveram aquele cuidado, tiveram aquele desejo de estar perto. Outras crianças mantiveram distância. E não era o direito delas também? Respeitar, não maltratar, mas manter o espaço que é delas. E criança faz isso com naturalidade. Eu recebi uma atividade onde ele construía um portfólio grandão, assim,
e todos os dias a professora escalava algum aluno para ajudá-lo naquela atividade, porque ele não tinha esse controle para colar nada, né? Esse controle espacial ou mesmo motor para realizar essas atividades. E a professora escalava algum aluno para ajudar naquela determinada atividade e depois fazer uma entrevista com esse aluno, como ele se sentiu ajudando o João naquele dia, naquela atividade. E lendo essas atividades, eu vi crianças falando, puxa, foi muito legal, ele sorriu quando eu falei pertinho dele, ele achou muito legal, ele isso, ele aquilo. Aí a outra falava, não, acho que ele não gostou dessa atividade, não. Acho que tem que pensar em outra coisa. E uma criança falou assim, eu não gostei de ajudar. Eu não gostei, porque o João não fala comigo, eu não gostei. E aquilo não me feriu, porque dentro daquele universo, a criança não o desrespeitou, a criança não o maltratou, mas a criança precisa também ter o direito de se sentir à vontade. Talvez não naquele momento, talvez aquele não tenha sido o momento daquela criança, talvez dali a 5 anos. Não sei, talvez com uma criança com outra deficiência, talvez com um falante, talvez com alguém que possa chutar uma bola para ele. Talvez é a diversidade, é essa diversidade que é linda. E é essa diversidade que é linda. Então, ele passou ali 3 anos com aquela turminha, cresceu junto com a turminha. E aí, quando chegou no 3º ano, a diretora falando ali comigo, alguma situação, e falou assim, olha, essa turma, eu tive que mudar, porque essa turma fala demais. Não deu para ficar perto da secretaria, eu não conseguia atender os pais. Essa turma fala demais. E era o que João gostava, que a turma falasse mesmo, que a turma risse muito, cantasse muito. E aí chegou o 3º ano, e o 3º ano vem com aquele conteúdo programático, né, maravilhoso, onde tem que copiar, tem que ler, tem que escrever, tem que estudar. E todos os dias me chamavam na escola mais cedo. E mais cedo, olha, Eveline, João tá chorando, você pode vir buscar? E aqui pertinho, eu atravessava a rua e ia buscar. Pegava João lá chorando, João dobrava a esquina, estava sorrindo. E João vinha sorrindo para casa. E quando chegava em casa, já estava feliz e não tinha dor. E elas pensavam, né, às vezes está com dor, às vezes não tinha dor, não tinha nada, ele só queria voltar para casa. E ali eu entendi que o limite dele para a escola acabava ali. Ele estava fugindo da escola, ele não queria mais. Então nós tiramos, tive que ir para a Conselho Tutelar, né, justificar a saída, mas foi realmente o melhor para ele naquele momento. E eu penso que essa vivência dele foi até um momento, né, até um tempo muito gostosa e prazerosa para ele, mas foi também muito definitiva para aquela turminha ali. Porque conviver com uma criança como o João durante 3 anos tem que mudar alguma coisa. Isso, a equipe me falava isso, né? As professoras me falavam isso. Enfim, eu acho que a experiência da inclusão, eu me sinto muito mais privada na minha infância, sabe? Porque eu não tive esse contato. Então, eu me sinto roubada, eu me sinto privada, porque eu queria tanto ter convivido com uma criança ou com uma pessoa com necessidades especiais dentro da sala de aula. E por que não pudemos fazer isso? Né? E aí essas pessoas viraram que, né, quase que personagens na cidade. Quem não se lembra de Carlinho, não é? Aqui na cidade de Teresópolis. Mas eu não lembro de falarem dele numa escola, de alguém falar assim, puxa, eu estudei com ele, e era assim, e como hoje eu converso com o Luca, com o meu caçula, né, sobre as crianças com necessidades especiais, portadoras de deficiência, que tem na escola dele. Como ele lida com essas crianças, como essas crianças são, né? O que essas crianças devem estar esperando agora de um colega nessa quarentena? Então, eu faço esse questionamento com ele, e ele para, assim, pensa, e vai de uma forma muito, né, sutil, muito envergonhada, do jeitinho dele, mas principalmente com muito respeito. E eu acho que é isso que a gente precisa.
muito respeito, porque eles nos exigem tão pouco, tão pouco. E o respeito é o mínimo, né? Com qualquer ser humano. Eveline, quem sabe quem está assistindo a gente é alguma mãe que perdeu o seu filho, não importa se era um filho com deficiência ou não, especial ou não, mas que perdeu o filho. Perdeu um filho no ventre, perdeu um filho assim que nasceu, perdeu um filho com 30 anos. Se você pudesse colaborar, se você pudesse até mesmo falar alguma palavra que fez sentido para você, ou algum feito que você fez que fez sentido para você, o que você falaria para essa mãe que também passou por essa dor que você passou? Eu sempre imaginei que quando... E pedia de verdade isso a Deus, que quando chegasse o momento de João partir, que ele estivesse em casa. Eu não queria nenhum procedimento invasivo que fosse prolongar um sofrimento, quando Deus já havia determinado aquele tempo ali. Então, uns meses antes, um ano e meio antes, um ano e meio antes, João passou por uma internação muito grave. E ali naquela internação eu achei que realmente tinha acabado, que ele já tinha dado tudo que ele podia, que já estava no limite dele. E uma noite lá, ele estava sofrendo muito, muito naquela UTI. E uma noite, eu olhando para ele com tanto sofrimento, eu falei com ele, falei, filho, se você já cumpriu sua missão aqui, se já está na sua hora, eu te libero. Eu não quero te prender a um sofrimento, eu não quero ver você passando por tudo isso. Se a tua missão está cumprida, eu te entendo. E eu estou contigo aqui o tempo que você tiver. Mas se você tiver que ir, eu te entendo. Eu te dou meu amor para sempre e te agradeço por tudo, mas te libero. E aí eu liguei para casa, eu estava sozinha lá no hospital com o João. Eu liguei para casa e falei com o meu marido, falei com ele assim, olha, eu tive uma conversa com o João hoje, foi assim, assim, assim. E aí ele ficou muito nervoso, falando que ia para lá. Eu falei, não vai. Porque eu já conversei com Deus, que se ele quiser levar o João, que seja nessa noite, porque o João está sofrendo muito. Mas se ele não for levar o João, a partir de amanhã, João vai melhorar e a gente vai sair desse hospital. E aí meu marido, né, ficou assim, meio sem saber o que fazer, mas entendeu, me apoiou nisso. E aquela noite eu passei ali olhando o João, monitorando, a equipe muito boa, a equipe toda cuidando muito dele, monitorando. E de manhã, as taxas dele começaram a melhorar. Os exames que eram feitos, as taxas começaram a melhorar, e eu liguei para casa e falei, olha, a gente vai sair daqui com o João, a gente vai voltar para casa com ele. E aquilo ali me encheu de uma alegria, de uma esperança tão grande, e eu entendi o quanto eu era pequena no meio de todo esse processo, de todo esse legado da vida que era dele. Mãe e pai têm essa ousadia de achar que a vida do filho nos pertence, é nossa. Não, é nossa continuidade. Mas não é nosso. Eles vêm com uma história própria deles, e eu queria muito que ele vivesse a história dele. E ele viveu. E aí, quando ele voltou para casa, voltou com traqueostomia e GTT no home care. E aí foi um outro aprendizado, porque assim, a gente recebeu uma equipe em casa, e a gente mudar os hábitos da família, recebendo ali todos os dias alguém diferente na sua casa. E foi um período muito bom, muito, muito bom. Até que um dia estava tudo muito bem. Ele veio para casa dia 26 de julho de 2018, sim, de 2019, acho que é 2018, depois eu vejo isso direito. Tá. E ele veio para casa em julho, com essa equipe,
multidisciplinar, e ficamos aqui 1 ano e meio com essa equipe em casa. Já virou família, né? Já virou família, a gente já está fazendo casamento das pessoas. E um dia, tudo bem, tudo muito tranquilo, ele na melhor fase da vida dele, a pediatra veio e olhou, a doutora Raquel, um amor de pessoa, veio, olhou, João tá bem, só tá com um pouquinho de secreção, faz só essa medicaçãozinha. A fisioterapeuta veio, João tá ótimo hoje, né? João tá tão bem. A enfermeira da visitação veio, João hoje tá muito bem, e aquela história toda. E no final do dia, quando já tá na hora da troca do plantão, a enfermeira, a técnica que estava aqui no plantão, me grita desesperada, Eveline, me ajuda, e eu estava aqui, quase na porta do quarto, quando eu entro, o João já estava parado, e aí colocamos oxigênio, fizemos aqueles primeiros socorros, tentamos reanimar, e a gente, quando viu que não ia dar conta, só nós, ligamos para o bombeiro e pedimos ajuda, e eles chegaram. E eles ficaram aqui com a gente, tentando também reanimar durante meia hora. E foram pessoas, assim, que foram guerreiros, foram bravos ali com a gente, né? Até que eu entendi que o momento, né, que eu não queria, havia chegado, mas que eu não tinha nenhum poder sobre ele. Então, foi a hora da despedida, foi a hora mais difícil, mas eu vesti meu filho, eu cuidei dele ali até o último momento. E depois disso, é um vazio muito grande, é um buraco que vem, né, na alma da gente, e aí a gente respira fundo e fala, como é que reaprendo agora a seguir? E aí a gente lança a mão de tudo que a gente vem nessa nossa caminhada, e principalmente, né, eu falo muito isso, que a minha raiz mais forte é a fé. A minha raiz mais forte, o que me sustenta, é a fé. Depois vem minha família. E aí, foi isso que me manteve. E a gente vai lançando mão de todo esse aporte que a gente já acha que tem. E nesse meio tempo, vem Gisele Eveline. Tem um curso de mediação. Faz. E eu protelei muito. Fiz minha inscrição e as aulas ficaram lá. Eveline, faz as aulas, entra. E eu não conseguia assistir uma aula ao vivo, porque eu não conseguia parar para ouvir. As coisas aqui dentro ainda estavam naquele turbilhão todo, tentando encontrar um lugar para assentar. E aí, aos poucos, isso foi assentando dentro de mim, dentro das crianças, porque quando a gente vai lidar com o luto, tem o nosso luto, tem a nossa dor, mas tem a dor do pai, tem a dor dos irmãos, tem a dor dos avós, tem a dor dos tios, dos primos, dos terapeutas, dos amigos. Tem essas dores e você vai lidando com todas essas dores ali no meio do luto. Então, quando tudo isso encontrou um lugarzinho dentro de mim, eu comecei a assistir às aulas da mediação física e emocional e vi o quanto havia uma fala ali que poderia dar sentido para várias coisas que estavam pipocando aqui e que ainda não tinha encontrado um lugar, quer seja para ficar ou para sair. E aí foi ali fazendo o curso, fazendo a mediação, e às vezes com Gisele por telefone, que as coisas foram assentando. Então, como foi bom para mim isso ali, como foi bom para mim aquele momento ali, aquele percurso. E assim, sou grata, muito grata a Deus, porque Gisele me ofereceu isso, me oportunizou, mas não só para mim, o curso está lá aberto, eu pude dar continuidade, né? Eu fui privilegiada, pude dar continuidade, e hoje falar, não, eu sou mediadora, eu ainda não consigo falar com essa propriedade de Gisele, né? Mediadora física, emocional, mas essa oportunidade me foi dada, que bom que eu aproveitei. Então é isso. Esteja no meio do luto, esteja numa dor profunda, esteja onde você estiver, entenda, a oportunidade boa sempre surge. E a gente precisa juntar um pouquinho de coragem, de força que a gente tem e agarrar. E eu acho que foi isso ali, né? Com muito incentivo.
e que foi tão bom, e tem sido, porque é uma visão, não é um curso, a mediação não é um curso, a mediação é uma visão de mundo diferente que a gente tem, é uma forma de viver diferenciada que a gente tem ali. Depois que a gente experimenta essa lente, experimenta esses óculos, né, experimenta olhar dessa forma, a gente não quer mais largar, porque tudo fica tão claro, tão ameno, porque você entende que o outro tem tanto de você, né? Talvez você só tenha mais filtro, consiga disfarçar algumas coisas e o outro não, enfim. Então, acho que fica aqui o convite, né? Para todos. Está aberto o curso, gente. Pega essa oportunidade, aproveita e vai, e vai. E a gente faz parte de um grupo de mães, de anjos, né? Que chama. E algumas mães perderam o bebê ainda no útero, outras perderam logo após o nascimento, outras perderam aos 15 anos, como eu, outras aos 19, enfim. Cada uma com a sua história, cada uma com a sua dor, mas quando a gente se junta, a gente entende que um pouquinho de força da outra cria uma força, uma energia tão grande que você sai dali disposta para mais uma semana. Gisele esteve lá com a gente nesse grupo, né? Então, a minha fala hoje para quem está sofrendo luto hoje é: não se isola, não tenta dar conta disso sozinho, não precisa. Não precisa. Tem a Gisele aí, tem uma gama de pessoas que você pode pedir ajuda, com certeza. E muitas pessoas que vão só falar, né? Ou só te ouvir, só falar não, só te ouvir e já vai te ajudar muito. Ouvi essa semana uma fala de uma pessoa que passou pelo luto, perdeu o marido de uma forma muito bruta, e uma atitude que marcou muito ela foi de uma vizinha que vinha na casa dela, porque ela ficou extremamente depressiva, ela não conseguia tomar banho, ela não conseguia cuidar da filhinha, ela não conseguia comer, e essa vizinha, que pouco tinha contato com ela, foi até a casa dela. E ela falou que quando ela se dava conta, a filhinha dela estava de banho tomado, havia uma comidinha no prato. E aquela vizinha não falava nada, mas cuidava. E aquela linguagem de amor ali do cuidado falou tão alto no coração daquela pessoa, que hoje, anos depois, como é marcante. E ela fala assim, não, ainda tem que falar o nome dela. Então não se isola, não se isola. Abre sua porta, às vezes, para aquela pessoa que você menos espera. E o luto precisa ser vivido, né? Eu ainda estou vivendo ele. Alguns dias a gente está bem, está forte. Outros dias a gente está caindo assim, pega uma foto e quer chorar. E chora a ausência. E é isso, é um dia de cada vez, como para qualquer outra coisa na vida. Mas a morte precisa ser olhada de uma forma mais amena, sabe? Eu acho que a gente olha de uma forma muito dura para ela, muito dura, muito. A gente precisa amar essa vida, amar de tal forma que a morte faça parte dela. Porque se a gente crê que não acaba aqui, que a gente não é só isso, que a história tem muito mais, e a gente acredita assim, eu particularmente acredito assim, a morte faz parte desse algo mais, como faz parte desse pequeno espaço de tempo que a gente está aqui. Então olhar, né, com mais ternura, despir dessa coisa do olhar de pena para aquele que está no luto também, porque a gente não tem esse direito. Olhar como irmão, olhar como igual, olhar fazendo pelo outro aquilo que você tem de melhor. Talvez aquela vizinha lá tinha de melhor a comida. Talvez fosse a mãe de Gisele indo lá. Talvez tivesse de melhor o cuidado, dar o banho. E eu acho que a gente foi chamado para isso, para viver o nosso melhor, de forma simples. Eu nunca serei como a Gisele, eu nunca serei como a Natália. Eu sou a Eveline. E tá bom, e tá tudo bem, né, Gi? Talvez não esteja hoje na minha melhor versão, mas vou caminhando. Vou caminhando. É isso. Então, dá vontade de ficar ouvindo.
Eu quero agradecer você dividir isso tudo com a gente. Foi um presente ter você na Casa Vida, na mediação físico-emocional, na primeira turma da mediação físico-emocional de 45 pessoas, e onde tinha gente de tudo quanto é especialidade, ou de especialidade nenhuma. E eu fiquei muito lisonjeada e grata a Deus, porque eu não sabia que isso poderia acontecer. A pandemia veio e me encorajou. Então, sou muito grata. Grata ao João de ter passado na minha vida, o quanto que ele foi um profeta realmente para mim, enquanto a gente se comunicava pelo olhar, e quanto que ele me ensinou que a hidroterapia não é só o estica e puxa, da fisiologia, do corpo, e sim do carinho, das gotículas, né, do olhar, o quanto que ele me ensinou que a hidroterapia é muito além do que a gente está acostumado, do que a fisioterapia aquática. Ele que me ensinou isso, ele que me preparou para todas as outras crianças que vieram depois. E aí eu pude preparar as outras fisioterapeutas que trabalham na Casa Vida até hoje. E tem tantas crianças lindas, de várias clínicas. Hoje recentemente a gente fez uma parceria com a clínica do ESAC. É Deus que está conduzindo tudo isso, né? Não é a gente. Porque se depender da gente, minha querida, a gente desiste na primeira dificuldade, a gente desiste na primeira pandemia, muito menos na segunda, Deus me guarde. Mas, assim, a gente desiste fácil das coisas. E o João ensinava a gente que não precisava desistir, que não podia desistir. Esse menino nunca desistiu, não é verdade? Até o último momento ele nunca desistiu. Quando a gente achava que não daria certo, que não conseguiria sair daquela situação, ele ia lá e falava pra gente, ó, era só uma fase, já passou. Estou aqui de novo, sorrindo. Ele amava as músicas da igreja, amava... nossa, quanto mais música, quando parava a música, ele chorava. Pedindo mais música. Aí tocava a música de novo e ele sorria. Ai, que coisa mais linda. Natália, eu quero que você fale um pouco, meu amor. Quero que você fale um pouquinho do que você quiser. Na Casa Vida, então, do decreto, do que você quiser para a gente finalizar a live, porque senão eu fico aqui falando até amanhã. A minha experiência de vida, né? A Eveline estava falando, eu estava lembrando esse amor que a gente sente, né? Zé tinha pedido para eu falar, eu acho que agora é o momento, né? Esse amor que a gente precisa aprender, um amor puro, um amor verdadeiro. E eu aprendi quando a minha avó foi atropelada. Tem 10 anos atrás, a minha avó foi atropelada, o cara deu ré, né? E pegou ela já quase na calçada, um passo no portão de casa, no dia do casamento da minha prima, né? Na hora do casamento, ela tinha ido no salão fazer o cabelo, pintar a unha, né? Ela tinha 83 anos. E aí o cara atropelou, foram 15 dias em coma, depois mais 15 dias no hospital, né? No quarto. E quando ela voltou para casa, ela não sabia o nosso nome, ela não sabia, falava, quase não falava, usava fralda, e com muita insistência, muito amor da família, ela foi melhorando. Ela começou a falar de novo, cantava, começou a andar sozinha, parou de usar fralda e melhorou muito, escrevia. E aí, 4 anos depois do acidente, o meu avô morreu. E ela nunca, depois do acidente, ela nunca mais foi a mesma. Nunca. Ela que estava sempre brincando, sempre fazia um café novo para qualquer filho, para qualquer neto que chegasse. Ela agora ficava sentada no sofá ou deitada, dormia muito. E eu sofri muito, porque eu cresci junto com a minha avó, perto da avó,
né? Nós somos uma família muito grande, né? Minha avó tem 7 filhos, né? Nós somos 17 netos e agora 20 bisnetos, né? Então, somos uma família grande e uma família não só de fé, né? Como a Eveline falou, porque é muito importante, a gente precisou acreditar muito em Deus para saber que a minha avó ia conseguir, né? E quando meu avô morreu, a minha avó começou a piorar. E aí, 4 meses depois, ela teve umas convulsões. E dali para cá, já tem 6 anos, né? Ela só tem piorado. Quase não fala, usa fralda, dorme o dia todo. Mas eu não consigo perceber nem um pouquinho de falta de amor nela. Todo o amor que ela tem, ela dá pra gente. Às vezes, ela não olha pra gente. Às vezes, ela não percebe que a gente está ali junto. Mas também tem dias que ela implica com a gente. Eu pergunto para ela assim: vó, você me ama ou você me engana? E a resposta dela às vezes é: te engano. Mas eu sei que é amor. E esse amor puro, esse amor verdadeiro, esse amor que traz pra gente força, que traz pra gente alegria, eu fico emocionada, né? Porque a minha avó é muito especial, ela me ensinou muito sobre amor. E esse amor que não precisa de troca, né? Eu acho que esse amor que o Padre Fábio tem uma fala que ele diz que a gente só aprendeu a amar de verdade quando a pessoa pode não fazer nada para você, ser inútil, né? Então, quem pode ser inútil na sua vida, né? E você vai continuar amando esse amor que não precisa de nada, só que ela esteja ali. O meu avô falava muito isso. Deixa ela. Graças a Deus ela está aqui. Eu posso tocar, né? Meu avô falava muito isso. E esse amor que eu aprendi na família, né? Aprendi com a minha avó, com o meu avô, que foi passado para minha mãe, né? Para o meu pai, para o meu irmão. E eu acho que hoje, se a sociedade aprender um pouquinho desse amor, desse respeito, a gente vai ter um mundo diferente, um mundo novo, um mundo inclusivo. E muito eu aprendi também com a Gisele, né? No bioalinhamento, na terapia físico-emocional, no Jahara, tudo dentro da Casa Vida traz para minha vida, para minha família, as coisas que eu posso ser melhor. O que eu posso fazer de melhor para minha família, para mim e para eles, os meus amigos, esse amor que a gente também recebe, né, da Casa Vida. Um amor puro, um amor simples, né? No abraço, naquele abraço apertado da Gisele. Eu acho que a gente precisa, e eu falei isso mais cedo e vou repetir sempre que precisar, a gente precisa conhecer o outro para amar, para respeitar. E aí, amando, respeitando, conhecendo o que o outro é diferente, eu posso incluir, eu posso fazer uma vida melhor para ele e para mim. Eveline, quer complementar alguma coisa? Porque eu preciso de um tempo. Ai, gente, eu acho que essa vivência que é tão rica, que traz essa pureza, essa essência do que é ser humano, porque nós fomos criados, sonhados, planejados para isso,
Essas pessoas não vêm para viver perto da gente, para viver com a gente em vão. Eles vêm como um presente. Quanta sabedoria nesse avô que fala, deixa ela está aqui. E ela estava ali em essência, porque ele via a essência. E essa família conseguiu enxergar a partir da essência. E eu acho que essa família só recebeu essa avó de volta porque era capaz de enxergar desse jeito. E amar desse jeito, e receber esse amor desse jeito. Ai, gente, a gente tem tanto que aprender, não é? E eles têm tanto para nos ensinar. São tantos querendo ensinar para a gente. E de uma forma tão simples, né? E aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque eles estão gritando. Aqueles que não falam estão gritando. Aqueles que não andam estão correndo para falar isso. É simples, é fácil, extremamente fácil. Não é? Então, esse convite que a gente tem aqui, que a gente quer deixar aqui, para que todos experimentem essa simplicidade. Nós, eu, Natália, fomos privilegiados em receber na nossa família, na nossa casa. Estar ali. Esse privilégio tem um custo, não tem, Natália? Tem um custo. Esse privilégio tem um custo. Só que a gente ultrapassa esse custo, porque a gente já deixou de ter aquele olhar do coitadinho. E a gente olha para o que vale, para o que realmente é essencial. Então, que não seja preciso, né? Que esteja dentro da sua casa. Eu sempre falei que se o João fosse meu sobrinho, eu não ia me conter, eu queria ele para mim. Se o João fosse do vizinho, eu não ia me conter, eu queria ele para mim. Queria ele para mim. Como dizer tantas vezes. Deixa comigo, como Michele, tantas vezes. É para mim. É verdade. E o nosso olhar, graças a Deus, está além daquilo que é natural. Nós desenvolvemos aí um sentido a mais. Os 5 sentidos são pouco. Existe um sentido a mais que nós temos desenvolvido junto desses especiais aí. É privilégio. Ai, ai. Você sabe, Eveline, que semana que vem você, Michele, Adriana vão se encontrar numa live juntas e vai ser muita emoção para falar dos anjinhos de vocês. Muita emoção. Muito. E a gente vai estar lá perto de vocês, segurando a mão, porque juntos nós somos melhores e mais fortes. Uhum. E Natália, você me emocionou muito, estou chorando até agora. E sobre o João, já tinha chorado tudo que eu tinha que ter chorado lá na live com a Lisandra. Assistam, gente. Inclusão Reversa. Assistam. Está lá na Connect. É um curso gratuito, sem cunho comercial. Não vai ter pegadinha no final. Vai ter certificado e muito, muito coração. Olha, são uma série de lives. E a primeira live que elas lançaram, se eu não me engano, foi a da Eveline. E nós choramos muito do início ao fim. Foi muito emocionante. Natália chorou, eu chorei, Eveline, Lisandra, foi muito emocionante. Foi muito gratificante, não foi? Então, eu convido vocês para fazer o curso da mediação, para fazer o curso da Inclusão Reversa, que está lá na Connect, para fazer o curso também do Marcos Petri. Vai lá, pesquisa, tá lá também na Connect. Gente, o valor desse curso do Marcos Petri não paga o valor do curso, porque o curso é riquíssimo. E nós fizemos uma live com ele, agora, hoje ainda, mais cedo, ao vivo mesmo, porque essa daqui está sendo gravada. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. A mãe dele falando, ele falando, a gente queria ficar ouvindo ele também queria ficar falando, né, Belinda? Desliga! Onde que desliga esse menino? Dá um prazer enorme ouvir. É muito bom.
Então, vamos aproveitar, parar de ver Netflix e vamos assistir esses negócios aí. Uma fala dele que para mim foi muito forte. E ele falando aos pais, né? E ele falou assim: seja a sorte do seu filho. Nossa, isso me marcou muito. E eu levo isso, seja a sorte do seu aluno, seja a sorte do seu cliente, seja a sorte da sua avó, seja a sorte desse mundo, seja a sorte. A gente quer tanto ter sorte, né? Mas ser a sorte de alguém, isso aí mexeu muito comigo. Muito forte, muito forte. Ele realmente é extraordinário. É uma pessoa extraordinária. Ele, onde há quem não deficiência, sabe, né? E aí a gente olha onde está a deficiência. Está do lado de cá. Com certeza, está do lado de cá. Verdade. Para quem não sabe, o Marcos Petri, ele é autista, poliglota, escritor, músico e palestrante. Esse cara é o cara, né? E fez esse curso que vocês não podem perder. Também não percam o curso da mediação física emocional, tá? Grande beijo para todos vocês e fica com Deus. Obrigada, Natália. Obrigada, Eveline. Obrigada a você que está aqui assistindo. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal. Cadê se inscreve no canal? Aqui. Isso. E convida a família também para se inscrever no canal, que o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos. Está um pouquinho longe, mas, ó, muita fé que a gente vai chegar lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.